Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos começando o primeiro programa que se chama NC Insights, Inspirando Vidas. E hoje eu estou recebendo aqui o Fernando Ferreira, um amigo de longa data, que vai compartilhar um pouco da sua vida pessoal, da sua vida profissional, para inspirar você, que assiste todos esses conteúdos na Academia NC. Fernandão, seja muito bem-vindo aqui ao Estúdio Nancy Sanches, é um prazer enorme te receber aqui. Pedro, muito obrigado pelo convite. Eu fiquei honrado, né? Espero que eu seja pé quente aí, né? Seja o primeiro de uma série de muitos e eu possa voltar aqui para fazer o programa número 1000. De comemorar. É isso aí. Entrou com o pé direito, Fernandão. Esse mercado que a gente atua, né, Pedro? A gente vai fazendo amigos pelo Brasil inteiro, né? São poucas as vezes que a gente tem tempo e o espaço para falar da tua história. A gente está sempre falando do resultado do trimestre, a venda do mês, a meta do curto prazo, né? Mas o varejo ele é uma corrida de 100 metros e também uma maratona. Então, poder falar um pouquinho da tua trajetória nessa maratona, eu acho que é uma coisa inédita para mim nesses 22 anos de mercado que eu tenho. Pô, que legal então. Então, quem é o Fernando Ferreira? Conta um pouquinho aí quem é o Fernando. O Fernando é o filho mais velho de uma família de 7 irmãos, pai da Laura e do Bernardo. O Bernardo é meu xodó, ele tem autismo, isso não é nenhum motivo de milindre, é um motivo de dar força para a gente continuar, né, e ajudar outras pessoas também. É uma causa que eu pessoalmente abraço. E o Fernando é uma pessoa que se descobriu, é muito clichê, né, dizer, olha, eu sou apaixonado pelo varejo. É muito clichê, mas você sabe quando você é apaixonado por uma coisa? Quando chega no final de semana e você está fazendo tabela dinâmica e PROC V para olhar por que o estoque não está girando. Né? É um pouco complicado para as pessoas que estão no teu dia a dia ali entender que isso não é uma obsessão, mas que é algo que te dá prazer. O Fernando, ele é uma pessoa que está sempre aprendendo. Eu nunca me vi achando que eu sei alguma coisa. Eu tento não passar vergonha com respostas óbvias, mas eu tenho uma plena consciência de quanto esse varejo é complicado e quanto a gente tem por aprender. E às vezes a resposta que você precisa, ela está com um balconista, numa frase de um cliente, num adesivo colado num carro que está passando na frente da loja ali. Você tem que estar aberto para ouvir essas coisas e perceber quando falam com você de um jeito que não é por voz, né? Tem mais por intuição. Legal. E conta um pouquinho, Fernando, onde você estudou, onde você nasceu, onde você estudou, o que você teve que fazer para chegar onde você está hoje? Bem, eu gosto de Legião Urbana, né? E eu digo que a minha vida de um tempo para cá virou um trecho de música Legião Urbana. Já morei em tanta casa que nem me lembro mais. Eu nasci no interior do Maranhão, numa cidadezinha chamada Santa Inês. Saí de lá com 10 meses de idade e tem um fato curioso, eu volto de novo a essa cidade com 35 anos, quando eu era gerente comercial de uma rede que tinha lojas nessa cidade. Então eu conheço a minha cidade natal através do varejo. Aí tem várias histórias assim como essa, né? Depois eu saio do interior do Maranhão e vou morar no interior do Pará, numa cidadezinha chamada Itaituba, super conhecida aí nos anos 80 como sendo o aeroporto mais movimentado do mundo em aeronave de pequeno porte. É muito conhecida pela produção de ouro, né, e madeira. Eu também trabalhei um tempo com exportação de madeira naquela região. Em 2001, eu faço vestibular e vou para Belém do Pará, onde eu me formo em administração pela Universidade Federal do Pará. E fico morando em Belém por cerca de mais ou menos uns 5 anos. Eu estava trabalhando, já entro no varejo, e aí essa história do varejo é interessante. Eu tinha um colega de turma de faculdade que falou para mim, ó, Fernando, lá no trabalho está precisando de um cara para comprar lá para o varejo, perfumaria. Tu trabalhou com o quê? Aí eu trabalhava com compra de madeira, eu era comprador de madeira para exportação. Então madeira, perfumaria, muito parecido, muito semelhante. E eu fui para essa entrevista, né? Essa aí é uma história legal de contar também. Eu entrei no varejo meio que por acaso, né? Eu fui para essa entrevista na época era o Paulo Lazera que me entrevistou, o CEO da companhia. Cheguei totalmente pretensioso para a entrevista. Ele conversou comigo ali por 10 minutos, falou, Fernando, ok, você está contratado, você vai trabalhar no marketing da companhia. Era uma empresa que na época tinha 50 lojas, eu nunca tinha imaginado o que era varejo, absolutamente não sabia o que se tratava, não sabia a diferença de um comprimido para o parafuso. E eu fiquei, Pedro, mais ou menos uns 90 dias sem fazer absolutamente nada. Eu fiquei ali, ninguém chegou na época, ninguém chegou, integração, nada, senta aí, tá aqui a mesa e tu vai trabalhar.
E eu ficava recebendo todo o fornecedor que chegava, que não tinha nada a ver comigo, para que ele ficasse na minha frente, ocupasse aquela cadeira ali, para que ele pudesse, ele ia me ensinar. Então, meu primeiro professor no varejo foram os fornecedores que sentavam comigo e claramente percebiam que eu não sabia nada. E alguns, com muita boa vontade, me explicavam que era, o que eu tinha que fazer. E sou muito grato a eles até hoje. Legal. E você lembra de algum específico assim? Lembro sim. Eu lembro do Emerson, que trabalhava numa empresa chamada GSK, ele tinha acabado de chegar de Recife, muito acelerado, era uma pessoa que era muito, muito metódica e muito acelerado. E ele me explicava as coisas assim, ele falava que para ele já era óbvio, né? Imagina uma pessoa chegando e falar para você no primeiro dia que trade, que o produto é similar, e a gente fala isso hoje de uma forma natural, né? Sim. Mas não é natural para quem está no primeiro dia ali. E eu tinha que pegar os produtos dele, fazer a foto. Meu primeiro trabalho ali era fazer encarte. Então eu pegava o produto, fazia a foto, recortava, montava o encarte, e aí eu não tinha ideia do que era um produto que tinha ml diferentes, que a embalagem era antiga, que eu não podia escrever qualquer coisa, a questão de legislação. E as pessoas me viam naquela cadeira e achavam que eu tinha algum background ali, que eu tinha ido para aquela cadeira, porque eu passei por um processo que eu tinha, e eu não sabia absolutamente nada. E eu nunca tive medo disso, tá, Pedro? Dizer que não sabe é uma coisa que eu aprendi muito cedo. E teve uma passagem também nessa mesma empresa, que uma pessoa falando que me ajudou muito, chama-se Pierre Torpino. É uma referência para mim. É uma pessoa que eu conheci assim, no começo da minha carreira que mais se aproxima do que eu imagino que seja gênio. E uma pessoa extremamente focada, ele fez todo o software da companhia, não estou falando em algum ponto ali no ano 2003, 2004, quando as redes regionais não pensavam muito na questão de ter um software próprio, a empresa que eu trabalhei tinha. E um dia, numa dúvida lá de Excel, na minha ignorância, eu achava que todo mundo que trabalhasse no TI sabia tudo de Excel. Atravesso a sala, vou lá com o Pierre, que na época era o cara mais inacessível da companhia, mas eu tinha realmente que perguntar para ele. Eu falei, Pierre, estou com uma dúvida aqui, como é que faz isso? O Pierre, já com seus 60 anos, cabelo branco, virou para mim, Fernando, eu não tenho a menor ideia. Não sei como é que isso funciona. E olha, eu já passei por esse problema também. E quando tu descobrir, tu me fala. Eu passei assim uns 10 segundos achando que o Pierre estava me tirando, sabe? Estava falando alguma coisa para mim assim, esse cara sabe, ele não quer me falar. Mas ele não sabia. Isso me deu uma motivação insana, assim, de sair ali, atravessar e descobrir como é. Mais ou menos uns 2 meses depois, era difícil o problema. Eu volto e disse, aqui, Pierre, eu sei como faz. E ele agradece por isso. Naquele momento eu percebi que a gente podia ter uma troca, não é o tempo de casa que te faz melhor ou pior, né? E também aprendi essa lição de dizer que não sabe. Se a pessoa que mais admirava ali naquela empresa, capaz de fazer todos os sistemas, eu posso somar com ela alguma coisa, eu tenho que aprender alguma coisa com isso. Legal. E quando você olha, você falou uma coisa interessante que, pô, trade, marketing, parece natural pra gente, mas você que trabalhou no varejo por muitos anos, presta consultoria, cara, você acha que o balconista e o farmacêutico da farmácia são importantes para o nosso negócio? Olha, não tem farmácia sem essas duas personagens aí, né? E eu gosto, não digo só do negócio do mercado brasileiro, eu gosto muito de entender o mercado brasileiro olhando para o que acontece em outros mercados. Assim. A gente fala muito dos Estados Unidos, CVS, Walgreens, mas tem mercados como China, como Índia, tem a África também, que tem similaridades. Né? O Brasil é gigantesco e tem similaridades com esse mercado. E lendo essa semana sobre o mercado americano, eu vi um depoimento de uma pessoa que faz um papel de levar conhecimento comercial para essa turma, né? E ele fala a mesma coisa que a gente comenta aqui, que essas pessoas saem, vão para o varejo e chegam sem esse preparo. Foi uma surpresa para mim. Imaginar que uma universidade americana preparasse essas pessoas para trabalharem de uma forma comercial. É meio que lugar comum dizer a importância do farmacêutico depois do que aconteceu nos últimos 2 anos. Mas eu vejo que a gente está passando por um momento de transição onde cada vez mais as pessoas entendem que o médico ele é um recurso escasso e o farmacêutico é um recurso subutilizado. E que ele, se tratar da forma correta, um país que está envelhecendo como o Brasil, ele cresce sobremaneira. Se a gente começar a pensar em Curitiba, já se tem mais avós do que netos. No Japão já se vende mais fralda geriátrica do que fralda infantil. Então, à medida que a população envelhece e está todo mundo nesse trem, cada vez mais você vai precisar de cuidados, né?
E esses cuidados vão vir não de um hospital, você já vai ali no momento de ter uma intervenção mais séria. Vai ser a vizinhança, vai ser a comunidade. E o farmacêutico e o balconista são as pessoas de confiança dessa comunidade. No mercado americano, as 5 maiores redes lá representam 81% do mercado. É uma concentração muito grande. No mercado brasileiro, a gente tem as 5 grandes, representam 30% do mercado. Mas nos Estados Unidos, as farmácias independentes sobrevivem entendendo que elas prestam um serviço à comunidade. Então, a atenção farmacêutica lá é cuidar daquela criança que mora do lado ali, o que já aconteceu no Brasil no passado. E a gente está retomando isso. Eu vejo que o farmacêutico ele tem um papel naquela comunidade que ele talvez ele não tenha se apercebido ainda, né? É muito além do que... tem farmacêuticos, Pedro, que ele está ali diante de um cliente e ele fala assim, mas eu não vou fazer isso aqui porque eu não gosto de vender. Quando, na verdade, atender a necessidade daquele cliente ali é tu evitar que ele tenha uma complicação no antibiótico que ele está tomando. Se você deixou de falar de um probiótico, você deixou... o teu paciente pode ter uma ação adversa que você nem percebe. Acho que o ponto central de tudo isso, eu acho que é a farmácia, aos poucos, deixa de tratar cliente como cliente e passa a tratar como paciente. E para tratar como paciente tem que ser o farmacêutico, é inexorável isso. Sim, o Fernandão, e voltando lá para a tua história, você lembra do farmacêutico que cuidou de você? Lembro. Quem era esse cara? Eu acho que nem era farmacêutico, entendeu? Eu lembro que nem era balconista, né? Eu lembro que nem era farmacêutico, era um prático, né? Era um prático. Era um prático que tinha ali, a dona Maria que estava lá, que cuidava da gente quando tinha gripe, quando tinha... Eu lembro das vezes que a gente ia lá para... Enfim, passei poucas e boas. Eu lembro de uma vez que ela, na cidade pequena em Itaituba, ela também atendia num hospital municipal. E aí, Fernando ali, com seus 8 anos de idade, precisou arrancar um dente. Estou falando de uma época que se arrancava dente, a obturação não existia. Como é que funcionava? Você chegava, sentava no banco, né? Aí ela chamava você, a dona Maria, ela era em meia prática, ela para aplicar anestesia. Chamava você, ela aplicava anestesia com aquela agulha de vidro, sabe? Sim. Sem trocar de ninguém, um monte de moleque ali. Eu era o primeiro, apertava, dava anestesia, ia pro final da fila. Ok? E aí, isso é aquela sequência. Quando chegava a tua vez para arrancar o dente, tu podia estar com anestesia ou não. Né? Uau. E ela muito carinhosa, muito jeitosa, né? Se gritar aqui, eu vou aplicar de novo. E tu tinha que passar por isso. Mas sou grato. Ela é a pessoa que cuidou da minha mãe, quando a minha mãe teve os outros filhos. A gente tinha uma ligação que era... Eu vou ter que escovar meu dente, senão eu vou lá com a dona Maria. Então, ela teve um papel importante pra caramba na minha... agradeço, acho que ela já é falecida ali, mas ela não só comigo, com a comunidade inteira, né? Ela tem, assim, ela é amada talvez não pelo motivo certo, mas sem dúvida foi importante pra caramba pra mim. Então, olha a importância desse profissional na nossa vida, né? Ô, Fernandão, e você que falou que morou em vários lugares aí, né? Um nômade, né? Morou em vários lugares do Brasil. E o que isso trouxe de bagagem para a tua experiência e para você ser esse profissional que você é hoje? Acho que cada vez que você muda, né, que você sai da tua geografia e vai para outro projeto, você volta a ser aprendiz. Quando você começa, você não percebe isso, você acaba achando que tem uma receita de bolo. Então, eu começo minha carreira trabalhando em Belém, eu vou para Manaus e quando eu chego em Manaus eu percebo que são 2 cidades, grandes metrópoles da região norte, mas são completamente diferentes. Manaus é uma cidade muito mais cosmopolita, tem pessoas de toda a região do Brasil, e Belém mais provinciana. Aí eu saio de Manaus e vou para São Luís do Maranhão. São Luís do Maranhão você tem até o mix é diferente. Vou dar um exemplo aqui. Numa cidade como Belém você vende bastante tintura. Numa cidade como São Luís você vende bastante alisante. Então o mix é diferente. Manaus é uma cidade incrível, formidável, mas ela tem proporcionalmente uma venda muito menor de losartana do que tem Santa Catarina, por exemplo. Né? E você percebe que os hábitos, o saneamento de cada região influencia naquela geografia. Você tem momentos assim que incríveis, assim, tipo São Luís do Maranhão, vai ter uma eleição para prefeito, para vereador, você pode contar que você vai ter metade do teu time que vai faltar porque tem a cultura de viajar para o interior para votar. Né? Você tem esse cuidado. Você tem muitos grupos defensores dos direitos humanos do Maranhão. O Maranhão é um estado que ele tem essa pegada mais de esquerda. Isso não estou julgando valor por isso. Sim, isso que não está aqui, né? Que fique claro, né? Futebol, religião e política não se discute aqui. A ideia é simplesmente dizer que você tem que ter um trato diferente. Você tem um estado
que tem uma colonização diferente no norte do país e você tem que respeitar essa cultura. Você sai disso e vai para Fortaleza. Fortaleza você tem um consumo muito alto de medicamentos controlados. Foi uma coisa que me assustou à época. Como é que pode uma cidade tão bonita aqui com mar, com sol e tudo ter isso, né? Então, cada lugar que você chega, você tem é um Brasil que tem um monte de Brasil, mas esse micro Brasil ele se replica em cada loja. E aí quem trabalha com varejo sabe isso. Não é uma loja só, Pedro. Cada loja são 2 lojas. A gente está falando, na média, as lojas funcionam com 16 horas. Eu tenho uma turma da manhã, que tem um tipo de trabalho, eu tenho a turma da tarde que tem outro jeito de ser, e vai desse gestor, no caso muitas vezes eu, ou você que está me vendo agora, de amarrar essas pontas, trazendo a cultura da empresa, fazendo com que os dois conversem, né? Eu não diria que essa mudança me deu um olhar aguçado para isso, não. Eu fico sempre me perguntando o que eu não estou vendo. Às vezes, e é muito comum isso, é que eu chego numa loja e o gestor chega para mim e fala assim, Fernando, sabe o que é? É que essa loja aqui, nossos clientes são diferentes. E em certa medida são. Mas tem muita coisa que liga, entendeu? A garganta vai estar inflamada, vai ser uma nimesulida. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado para saber o que... Lembrando sempre que com recomendação médica, né? Pelo amor de Deus. Medicamentos tarjados sempre com recomendação médica. E essa preocupação de você ter a particularidade, mas entendendo que tem uma regra maior. Ok? Você tem uma regra maior. Como é que você faz ser global e local ao mesmo tempo? Como é que você faz o procedimento que foi definido na matriz funcione da mesma forma em cada ponto de venda? E aí a linguagem, a forma que você vai ouvir essa turma, entender que tem festas regionais que você precisa participar para você trazer o time para perto de você, tem eventos que você tem que professar a tua fé ali junto com a turma para poder fazer sentido. Eu acredito que qualquer pessoa que tenha esse olhar para o varejo, ele não pode levar uma receita de bolo. Ele não pode chegar falando aquilo, olha, aqui está no manual, você vai fazer desse jeito. É ofensivo, né? Eu gosto de falar esse exemplo. Quando eu trabalhei em Belém do Pará, o povo paraense ele tem uma influência muito forte do povo português, né? O português falado em Belém, ele usa sempre o pretérito mais que perfeito. Tu fizestes, tu falastes, né? Quando você sai dessa geografia e vai para outras, e em alguns estados... por exemplo, no Pará é difícil falar tu, mas no Rio Grande do Sul se fala tu muito, muito forte. E essa maneira de falar é ofensiva muitas vezes para algumas pessoas, né? Quando eu uso o pretérito mais que perfeito em outros estados, parece que eu estou sendo elitista na minha comunicação. Quando eu uso tu no Pará, parece que eu estou sendo ofensivo. E você nem sabe o que está acontecendo. Cara, essa eu não sabia. Você não tem nem ideia do que é. Você está conversando ali, Fernando sou arrogante. E não é, porque eu estou vindo com a cabeça de um lugar. Até que alguém confie em você para te falar, não leva mal não, mas tira essa frase daqui, tu pode tá soando para essa pessoa de uma forma que não é. Né? É esse cuidado. Então, não tem receita de bolo. Para as coisas mais simples, você vai ter que aprender de novo. Ô, Fernando, e qual foi o local que você mais aprendeu? Olha, eu acho que... Eu poderia dizer o próximo, né? Que essa vontade de aprender está comigo sempre. Mas eu carrego com muito carinho São Luís do Maranhão. Foi o momento que eu deixei a cadeira de marketing, né? Depois desses 90 dias eu não fui mandado embora, continuei no projeto. Aí eu tenho muito orgulho, depois eu posso contar um pouquinho sobre a minha passagem lá com a questão do programa de fidelidade. Mas eu saio da empresa, eu deixo a Extra Farma e vou trabalhar no outro grupo em Manaus. Depois eu sou chamado para voltar para a Extra Farma e eu vou para São Luís do Maranhão como gerente comercial. É a primeira vez que eu recebo um time, na época alguma coisa perto de 50 lojas. Eu tinha, à época, um gerente novo com vontade de mostrar resultado, sem nenhum tipo de empatia com o time. Chegando lá, você vai fazer isso, se não fizer, vai ser mandado embora. Eu estou falando de um erro que é muito comum para muita gente que acredita que a carreira é sempre sempre subindo, né? E a vida é assim, vai altos e baixos, dialética o tempo todo. E quando eu percebo, nos primeiros 90 dias, Pedro, eu tenho um excelente resultado. Mas eu não tinha ninguém na equipe do meu lado. Eu não estou dizendo que era uma coisa assim terrível de assédio, não é isso. Mas eu estou falando as pessoas entregavam o número por medo. Entendi. E eu passei a perceber que eu conseguiria fazer aquilo por um ano, mas eu não conseguiria fazer por mais tempo que isso. E o custo disso, ele não aparece no Excel, que é a turma trabalhando com medo, é o funcionário pedindo para sair, o turnover é muito grande,
as pessoas que trabalham com você na supervisão começam a replicar esse mesmo modelo de gestão, e daqui a pouco tu tem um time que quando você entra na loja, a turma sai de perto de você. Sabe aquele pai severo? Sim. Então, eu aprendo isso de uma forma bem complicada. Houve uma época dentro desse projeto que tem uma troca. Volto para Belém, tomar no controle da operação de Belém, e uma pessoa vem para trabalhar no meu lugar, lá em São Luís. E, de repente, essa pessoa que tinha um comportamento completamente diferente do meu fez um puta de um resultado sem 1/12 do desgaste que eu percebi. Sabe, acho que todo mundo tem aquele colega de escola que ele consegue tirar notas boas sem estudar. Sim. Né? Eu tive algumas pessoas assim na minha vida. Parece que ele faz de brincadeira, sabe? Vai ali, do nada ele consegue fazer. E eu conseguia fazer com muito esforço. Eu sempre consegui chegar ao resultado, mas com muito esforço. E percebi que o que ele estava usando, o que eu não usava, era a empatia. Como é que tu chega, conversa, tu tem uma conversa simples com o caixa, pô, tá legal, tu estava nessa loja, tá na outra loja. Acho que essa foi a grande lição, não foi uma lição de Excel, de número de imagem, não foi uma lição de onde é que uma loja abre ou tem que fechar. Foi uma lição de entender que tem gente ali. Né? Como gerente, muitas vezes você esquece que tem esse fator gente. Né? Você só se preocupa com a meta do final do mês. Você conseguiu a meta, colocou debaixo do braço, vai para a matriz com a reunião de resultado com a meta debaixo do braço, acabou. Né? E aí começa a ter, em algumas empresas acontece isso, o comercial e o RH não se entendem. Né? Um está falando tem que fazer a venda e se tiver que mandar todo mundo embora, eu mando embora. E o RH da empresa está ali preocupado de treinar a pessoa, de criar um método, criar uma cultura a longo prazo. E são dois pensamentos totalmente opostos se o RH não tiver um pouquinho de pensamento comercial e se o comercial não tiver a humildade de entender que ele trabalha com o cliente, mas trabalha primeiro com o colaborador interno. Acho que o grande aprendizado que eu tive no Maranhão, e não foi um aprendizado fácil, lindo, não. Até hoje, para falar, eu lembro de coisas que eu falei, que eu cobrei, que eu não tenho muito orgulho de fazer isso. E olho para trás, sabe aquela parte que você fala no Pai Nosso? Me livre do mal, amém? Em alguma parte, eu era essa parte que tinha que ser livrado da turma. Mas o aprendizado vem daí. E quando vem o clique, que você precisava valorizar mais as pessoas? É um misto de soberba. Foi final do ano, primeiro ano que eu tinha na frente da operação. Pouca gente me pergunta isso. Assim, eu tenho até hoje guardado esse material. Eu estava ali naquele dia 24 de dezembro, meta já estava entregue do ano, já passou com superávit, já tinha entregue, era melhor regional e tudo. E eu achava que eu era o máximo, achava que todo mundo me amava, eu só precisava daquele afago ali Fernando, quando você chegou aqui, tudo isso aqui era mato, e agora a gente tem uma metrópole. E eu caí na bobagem, entre aspas, eu vi que foi um grande acerto, mas não foi pelo motivo errado, de pedir feedback. Eu sempre gostei de pedir feedback, mas nunca gostei de ler o que estava ali. Mas como eu estava achando que só vinha nota boa, eu pedi para que a supervisão chamasse as pessoas da loja, o gerente, subgerente, farmacêutico, quem tivesse mais contato comigo, escrevesse numa folha de próprio punho, não precisava se identificar. Não queria saber qual é a loja, não queria. Só queria que a turma escrevesse e me dissesse o que achava desse um ano junto e se tinha alguma coisa para melhorar. Mas era soberba. Eu achava que não vinha nada para melhorar. Só ia vir um elogio. Eu tinha feito aquilo para poder chegar um pouco antes da ceia, ler aquilo e me sentir bem. Pô, acho que eu sou um cara legal. Né? Vaidade. Pero quando eu comecei a ler, primeiro que eu vi, Fernando é uma pessoa, sei lá, intransigente, não escuta ninguém. Isso aqui é tira. Parece que não conta, não. Depois do quinto papel de pessoas que não combinaram, falando aquilo ali, o meu Natal acabou. Até hoje eu carrego comigo isso, assim. Não estou dizendo que eu sou infalível e que eu não volte esse comportamento. De tempos em tempo, por pressão, por algum motivo, você volta. Você tem que saber que você tem essa natureza e você tem que defender dela. Você não pode achar que está curado, não. Mas eu, quando tenho esses lampejos assim, eu volto lá e leio de novo, tenho até hoje. E umas coisas que me surpreenderam demais foi algumas pessoas deram um feedback e assinaram o nome. Entendeu? Bom, assim, ó, então tá aqui, declararam. tá aqui. E no final dessa história, essas pessoas ficaram minhas amigas. Eu tenho uma coisa assim que no curto prazo, é como se eu fosse um professor de matemática severo. E que a gente só começa a ficar amigo dele depois, quando está passando por alguma situação e vê que aquilo serviu de alguma forma. Eu acho que dá para ser um professor de matemática sem ser severo. Né? Eu aprendi que dá para fazer sem colocar todo esse esforço, mas tem que ter uma troca. E aí quem está me vendo aqui e se está do lado do time,
tem que entender também o lado de quem está ali com a missão de entregar o resultado no curto prazo. É muita responsabilidade. À época eu não tinha muita clareza do tamanho da importância que eu tinha na vida dessas pessoas, né? Eu não entendia que um elogio podia chegar em casa e dizer, olha, o meu chefe eu não gosto muito dessa palavra, mas meu chefe me elogiou e isso é a melhor coisa do mundo. E quando eu passava e não dava bom dia, isso acabava com né? E o Maranhão desconstruir o dia Maranhão, daquela pessoa. Exatamente. O Maranhão tem muito essa coisa assim da paixão e tudo. Então me ensinou muito. E esses feedbacks até hoje, assim, eu leio ainda, quando chega naquela época do final do ano, deixa eu ver aqui se tem. Eu diria que se fosse o NPS, a minha nota era a pior possível. Entendi. Ô, Fernando, passado tudo isso e você aprendeu bastante, eu vejo que... E você reconhece, né, os pontos de oportunidade, onde você errou, os pontos de oportunidade, pontos de evolução. E é nítido da tua fala que você fala muito sobre esforço, dedicação, estudo. Cara, aonde é que você busca essas referências para você ser uma pessoa melhor, um profissional melhor? E uma coisa que eu vejo, Fernando, você é bastante acelerado. O que te acalma? Olha, a minha mãe tentou com suco de maracujá bem forte, não funcionou. Eu acho que para que eu desacelere tem que estar muito cansado. Sabe aquela coisa, tem que correr muito e aí você cansa e daqui a pouco você desacelera. É engraçado você falar isso assim, eu não percebo que eu sou acelerado. Eu acho até que eu já tô muito mais calmo do que eu era antes. Imagina lá atrás como é que devia ser isso. E eu sofro por conta disso, né? Porque eu já tenho um tom de voz assim mais duro e aí ainda falo acelerado, as pessoas, pô, o que esse cara tá querendo falar? Tá brigando comigo, né? Então, pessoas que entram na sala acabam vendo esse movimento. Eu não sei, eu acho que o que me acalma é ter a certeza de que realmente eu fiz o que tinha que ser feito. Pode qualquer pessoa chegar naquela posição que eu estava e fazer igual, mas não vai fazer mais, né? É uma competição contigo mesmo, acho que quem tem que ter esse sentimento. Você falou, onde é que você busca para aprender? Eu acho que quando eu começo no varejo e eu caio de paraquedas naquela mesa do marketing, com certeza tinha muito mais gente mais preparada do que eu. Eu não sei até hoje por que você estava lá? Porque eu estava lá e eu fiquei com aquela... Não foi a síndrome do impostor. Eu era um impostor. Eu tinha certeza que eu era impostor. Até me pergunto se o Paulo não fez aquilo por capricho. De repente tinha alguém ali que era para entrar para a vaga. Ele falou, botar esse cara aqui para provar que quem manda ser. Obrigado, Paulo, por ter me dado essa oportunidade. Sou muito grato a você. Aprendi muito contigo, mas naquele momento a conta não fechava. Eu lembro de chegar em casa e dizer assim, ó, vamos fazer o seguinte, guarda essa grana aí, que eu sei que não vou ficar, então toca aí. E nesse período... olhava todo mundo em minha volta e eu sentia, cara, o mercado é gigante, eu começava a ver o que era aquilo, eu fui no CD e vi a quantidade de produtos, eu trabalhava com exportação de madeira, eu trabalhava com IP, com cedro, Massaranduba tinha 8 espécies de madeira e agora de repente eu tinha uma medida de medicamentos. Esse exercício de humildade e o medo de passar por vergonha de não saber, e várias vezes eu passei, me fez assim, cara, como é que eu vou ler? Me dá um manual disso, eu vou cair de cabeça nisso aqui para que eu não passe vergonha. Então foi uma coisa que a curiosidade veio por sobrevivência. No meio do caminho, tu percebe que tu já andou um pedaço e que tu já entende alguns termos ali e aí tu espera que por osmose venha, mas tu tem que continuar. No dia que você para, eu já sei, você está no lugar errado, você está com cercado de pessoas que poderiam estar estimulando você. Nessa época, eu fazia faculdade e a biblioteca da minha universidade era muito ruim assim, para falar de marketing, não tinha muito conteúdo, mas eu tinha um e-mail. Estou falando de uma época que nem todo mundo tinha e-mail. Então, por ser aluno universitário, você tinha lá fernando.ferreira@ufpa.com.br. E você tinha, a universidade te permitia que você mandasse e-mail para outros centros e tal. Eu encontrei um artigo de um autor chamado Brian Wolf. E não estou falando de uma época que não tinha Amazon, era de ouro ainda, IUB, Instituto Universal Brasileiro. E eu me deu aquele coisa que eu vou escrever para esse cara. Se ele tinha um livro, falava sobre marketing, ele contava a experiência da Tesco, que é uma grande rede de varejo de alimentar na Europa, e contava sobre o programa de fidelidade, que era um projeto que eu estava iniciando na empresa sem saber nada. Falava porque eu via em algum lugar e repetia. Sabe? Tomem cuidado com isso. Tem gente que não conhece, mas repete com uma ênfase que você chega a acreditar. De notório saber. Cuidado. É um papagaio, assim, ChatGPT faz um pouco disso, né? Repete, tem inteligência ali, mas não sustenta. E eu mando para ele esse e-mail, mas assim, sem nenhuma pretensão que ele fosse responder. Uma mensagem numa garrafa que você manda e joga no mar. Daqui a pouco ele responde, Fernando, olha, não tenho como te mandar esse livro para o Brasil, não tem aqui como despachar e tudo, mas olha...
gostei de você, achei que você está com um desafio grande, meu livro vai te ajudar. E ele me manda o link com o PDF do livro. Putz, né? Hoje é comum você trocar um arquivo no WhatsApp, alguém pegar. É um livro com 300 páginas, que à época eu falava inglês muito pior do que eu falo hoje. Não estou falando que não tinha Google Translator, mas você pegava lá e conseguia pegar um pedaço na marra. Alguns amigos meus falavam e traduziu ali, não todo o livro, mas os pedaços que interessavam. Isso foi uma base para um projeto que deu muito certo na empresa, que foi o Clube Extra. E eu trago esse livro até hoje. Esse livro virou um livro de consulta e de tempos em tempos eu olho para ele para dizer, pô, foi aqui que tudo começou. Eu estou falando de um livro que foi escrito há mais de 15 anos atrás e que hoje ele é atual. Tudo que você vê de cashback, falando, ele já falava nessa época. Ele contava o que dava de certo, o que dava de errado. Então é como se eu tivesse um portal que me levou para o futuro do que eu estava fazendo. De alguma maneira, eu fiquei com isso. Então, primeiro, o fato de não saber absolutamente nada. Eu estava totalmente sem um referencial ali. Ninguém na minha família trabalhou com farmácia antes e depois que eu entrei com farmácia, ninguém trabalha hoje. Eu não tenho essa referencial, né, de ninguém em casa. E quando eu converso com ele, quando eu começo a ver esse material, eu vejo que o que realmente tem de conteúdo relevante está em outra língua. A primeira vez que eu tive a percepção de que se eu buscasse qualquer literatura nacional sobre aquele tema, não teria. E buscar fora é uma coisa que eu faço até hoje. Então, eu tenho por hábito sempre buscar no Twitter, que é uma coisa mais volátil, né, de informação, e tem agora o Discord, que é uma fonte importante também de informação, Reddit, é lá onde a coisa está acontecendo. O que tu quer saber de novidade não vai sair na Veja, não vai sair no Exame, não vai sair na tua língua, infelizmente acontece isso. Você tem que buscar isso em algum artigo fora. E uma coisa que o brasileiro não faz muito, a gente é latino, não faz muito, procura ler paper. A gente tem hoje universidades americanas. Recentemente eu vi um caso bem interessante. A gente estava fazendo um trabalho de precificação e a gente olhando para a internet, olhando para aplicativo de entrega. E surgiu uma discussão ali à hora. Será que o preço do aplicativo de entrega é o preço da loja? Né? Tínhamos duas opções para sair aí pegando cupons e comparando. Vamos ver se alguém já pensou nisso, né? A gente tem sempre essa ideia de que a gente está tendo uma ideia inédita, mas não, alguém já pensou nisso. Tem um site da Universidade Americana de Harvard que ela deixa todos os papers lá publicados, são gratuitos, e o pesquisador deixa todo o racional de como é que ele fez e deixa a massa de dados brutos se você quiser replicar. 72% dos preços online representam o preço físico. E quando o preço físico não é igual ao preço online, é porque tem um delta, que é o custo que alguém está cobrando. Então, se eu tenho ali, o iFood está cobrando 10%, isso vai repercutir no preço, o que acaba permitindo que você tome a decisão. Então, essa coisa de olhar para onde não é o teu mercado. Tipo, eu trabalho com varejo farmacêutico, mas eu olho para o varejo alimentar. Sim. Eu me interesso o que acontece em posto de gasolina. Me interessa se está acontecendo alguma outra situação no mercado que seja aparentemente lateral. Vou dar um exemplo disso. Qualquer pessoa que trabalha no varejo alimentar e trabalha no varejo farma, a quantidade de informação que ele transita por ele permite que ele trabalhe em qualquer outro varejo com a menor quantidade de SKUs. Eu vejo que, por exemplo, no Brasil, o mercado pet está começando, né? E o mercado pet tem muito para beber do varejo farma. Exatamente. Então, essa curiosidade lateral, né? Eu gosto muito de economia, gosto muito de ler sobre física, gosto demais de astronomia. Então, tem coisas que você busca em assuntos que você acha que não tem nada a ver e de uma hora para outra junta, assim. A parte de precificação é economia pura e psicologia pura. E que livro você recomendaria para a nossa audiência? Olha, é difícil recomendar um livro só, mas eu sou fã dele. Mas se você quiser recomendar mais do que um, fique à vontade. Primeiro livro que faz assim, a gente explode a cabeça mesmo, na minha opinião, é O Lado Oculto de Tudo que Nos Cerca, que é um livro escrito aí em 2003 por um economista chamado Steve Levitt. Ele conta como a realidade pode ser completamente diferente daquilo que tu imagina que é e faz isso de uma forma matemática. Eu gosto sempre de um exemplo que ele traz quando a Nova York era uma cidade muito violenta nos anos 80. Um prefeito chamado Rodolfo Giuliani assume a cidade com uma política de tolerância zero. Então, se você pichasse um muro ou matasse uma pessoa, a lei ia ser aplicada ao rigor, ao extremo. E depois de um tempo, a criminalidade cai e o Rodolfo Giuliani é ascendido como sendo o líder que conseguiu fazer isso. E esse economista fez uma correlação dos estados americanos que 20 anos atrás autorizaram o aborto, e aqui não é apologia a nada, estou só citando o fato do livro. Okay. Esses estados americanos onde as pessoas
eram autorizadas a abortar eram estados que, com o tempo, tinham uma queda de criminalidade. Então, em outras cidades, que não Nova York, que simplesmente foi por conta disso, ele mostrava uma correlação de que essa ação em si só representa a queda da criminalidade, que é algo surpreendente e para pessoas que têm seus valores aí católicos pode até se assustar com isso. Esse livro tem vários exemplos como esse, é uma leitura fácil porque ele traz sempre coisas que você acredita que são e quando você vê para o número por trás, você, putz, mas por que eu não pensei nisso antes? E o varejo é muito isso, tá? O varejo, você chega numa loja, as lojas viram depois de um tempo, elas viram paisagem, né? Você chega assim, uma flagship, tá legal, mas às vezes eu chego para olhar uma loja, é difícil eu olhar uma loja que tem algo que me salta aos olhos. E aí tu tem que fazer um esforço muito grande para tu ver. Para se diferenciar. E para você perceber alguma coisa. E você não consegue, pelo menos eu não tenho esse talento. Eu não consigo ver a loja sem não olhar pelos números dela. Eu estive recentemente em Goiânia visitando um amigo e lá ele tem uma rede, ele mostra as lojas dele totalmente abastecidas, né? O que você achou, Fernando? Olha, legal, mas alguma coisa aqui não está encaixando. Posso ver teu estoque? Quando ele me dá o estoque, eu brinco que tem uma floresta de eucalipto. É tudo verde, mas é só eucalipto, né? Eu não consigo atender a necessidade do cliente. Está tudo cheio as gôndolas, mas é de um produto só. Eu tenho que dar sorte para aquele produto que chegam lá. Mas esse insight tu tem quando tu pega o número, quando tu olha para o Excel disso daí. É muito difícil tu lembrar de 65 mil SKUs, lembrar que tudo. Tu só sabe que tem alguma coisa ali, a tua intuição te fala. Então, é ter o olhar que é sair da loja, dar uma volta em torno da loja, e também ter o olhar de você olhar para a categoria, mas não no sentido de como ela está na gôndola, mas como é que ela está no teu cadastro, acho que é o que me faz continuar aprendendo. Legal. Fernandão, transitamos entre tua vida pessoal, tua carreira, você deu algumas dicas. Agora eu vou fazer uma pergunta que você não esperava. Mesmo porque nenhuma das perguntas você não esperava, porque a gente resolveu fazer esse programa aqui da noite pro dia, né? O que significa a Laura e o Bernardo na sua vida? Acho que a melhor definição que você pode ter de imortalidade é quando você é lembrado depois que você não está aqui, né? Se você está vendo aqui essa gravação agora, você pensa no seu avô e conta uma história do teu avô para a pessoa do lado. Quando você contar a história do teu avô para alguém, para o teu filho, para o teu namorado, para o teu parceiro, o teu avô se perpetuou, né? Ele está ali naquele momento. Agora, quantos de nós aqui, Pedro, sabe alguma coisa do bisavô, né? E eu tive o privilégio assim, de conhecer meu avô, e meu avô de parte de pai e parte de mãe, muito, muito moleque, não tenho muitas histórias, mas eu consegui ter uma foto dele para mostrar. Então, tem muitas pessoas que a história da família acaba no avô, né? O que a Laura e o Bernardo significam para mim? Que eles possam levar alguma dessas histórias que eu tenho para os netos dele. Se eu tiver uma história positiva, né, para que a Laura e o Bernardo conte para o neto, é o sentido da gente realmente se perpetuar, né? A gente não vai se perpetuar aqui fisicamente, mas umas histórias, um legado, deixar alguma coisa, né? Esse é o senso que eu tenho. Os filhos são essa porta para o futuro. No futuro, de sentido de preparar um mundo melhor para eles, mas no futuro deles levarem a gente junto com eles nas suas memórias. Todos nós saímos de casa com o sentimento de fazer o melhor, de entregar para nossa família, mas acho que no fundo mesmo é passar o bastão para outra geração com alguns valores que eventualmente não recebeu antes, né? E aí tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Aquela geração que... O Samitiba tem uma história que ele fala que é o seguinte: quando o pai come coxa e o filho come pescoço, o filho fica revoltado e fala: quando eu tiver meus filhos, eu vou deixar que o meu filho coma a coxa e eu vou continuar comendo o pescoço. E acontece isso. E quando chega na velhice, que era para ter a troca, o filho deixa o pai comendo o pescoço e continua comendo a coxa. Então, tem que ter esse cuidado de deixar um legado, mas com uma distância regulamentar ali para que isso não se perca. Os filhos são uma mensagem de esperança para o futuro. É isso que eu acredito de verdade. E qual é a diferença entre a Laura e o Bernardo? Porque você mesmo citou, o Bernardo ele tem autismo. Uhum. E qual é o significado e como você vê isso, cara, para a sociedade? Quanto pai de um menino que é extremamente inteligente, que eu acompanho, e a Laura também, extremamente inteligente. Qual é o significado disso para a sociedade, né? E como a sociedade pode encarar isso? E como os profissionais da área da saúde podem encarar isso para no final do dia, eles terem uma vida cada vez melhor?
Acho que primeiro que o varejo, né, a gente emprega muita gente, né, a gente tem uma responsabilidade que vai além do que a gente entrega de produto. Acho que tem bandeiras aí que podem ser levantadas nesse sentido, não só para poder fazer um símbolo na fila, dizer que quem está no TEA pode ser atendido primeiro. Eu acho que a gente tem que trazer essa turma para poder trabalhar, ser produtivo, né, à medida que cada um nas suas limitações, enfim. Eu acho que eu não estou aqui no papel de representar os pais de crianças com autismo. Imagina, que é um bate-papo longe disso, mas informal sobre insights para inspirar vidas. Então, eu acho que nenhum pai... eu não acredito muito naquela coisa assim, é um presente, é uma coisa incrível. Não. Todo pai, ele quer que o filho seja um neurotipo, seja normal, né? E quando acontece isso, que você tem o diagnóstico nunca vem assim, você tem febre, não tem. Não é uma coisa que você põe um termômetro e sabe. É um processo. E durante esse processo você tem negação, você não quer acreditar, e daqui a pouco você aceita, e a coisa começa a fluir de um jeito que você não tem mais vergonha de falar. Você fala disso de uma forma natural. A forma que você está falando, você ajuda outras pessoas. Tenho amigos que a gente percebe que o filho tem alguma coisa ali que não é neurotípico, mas tu não se sente confortável de falar. Mas se ele te perguntar, tu fala, porque ele sabe que tu pode fazer isso. Eu uma vez, agora, eu leio muitos papers, tem muita coisa sendo publicada sobre autismo, mas que nunca se publicou tanto como agora. E eu sou sempre lendo, né? Não sou médico, não tenho nenhuma formação nesse sentido, mas eu me interessa, é um tema que acaba me interessando. E já tem alguns tratamentos que, casos extremamente leves, assim, que você percebe quase... Não é que não existe cura, mas... Não é que se falar de cura, mas é que se falar uma ausência de sintomas por um certo período. E eu me questionei de uma coisa. Se em algum momento eu estiver diante de uma decisão que, olha, tá aqui um comprimido que se o Bernardo tomar, ele vai deixar de ser autista, né? Entre aspas, assim. E todo pai assim, cara, eu quero na hora. Eu parei e pensei... Que traços ele vou deixar de ter nele? Entendeu? Pode ser que venha outra pessoa. Então, sabe? Eu quero o Bernardo. Legal, né? Cara. Eu não sei se eu estou sendo aqui, se eu estou sendo aqui egoísta, né? Mas, cara, eu amo esse moleque. Não tem como escolher essa outra personalidade. Seria um risco que eu não sei se eu quero correr. E por outro lado, né? A Laura que está aí a Laura é uma... Tá adolescente, 13 anos agora, ela tem um monte de gosto diferente do Bernardo, mas eu vejo assim, ela é muito parceira, muito companheira. Ela tem uma qualidade que eu invejo, queria muito saber desenhar. Ela desenha muito bem, ela tem uma veia artística, né? E os dois ali, até quando eles tinham mais ou menos... a Laura tem 13, ele tem 10, e por um tempo eles andavam junto, brincavam junto, né? Nesse momento não, eles estão um pouco separados, a Laura já está namorando, o Bernardo ainda está ali com 10 anos, ainda está numa fase diferente, mas eu acho que eles se encontram depois, eu acho que tem valores ali que eles vão se encontrar depois. O Bernardo ensina muito, muito pra gente de que... E, de novo, sem aquele papo piegas que veio para ensinar, não. Ele ensina porque tá lá, cara, você tem que fazer, se não fizer... E de uma hora para outra ele surpreende, né? Acho que o legal é quando você tem uma pessoa do teu lado que ele surpreende. Isso é muito comum, né? Crianças que fazem parte do espectro autista, elas desenvolvem algumas habilidades. Né? O Bernardo tem uma facilidade muito grande para línguas. E um dia em casa, a gente não sabia disso, né? Ele assistindo desenho animado e tal, e começou a desenvolver o vocabulário. Mas eu achava que ele estava repetindo, né? As pessoas com autismo também têm essa coisa de ouvir uma palavra e repete. Ela não sabe do significado, mas ela repete. E a minha mãe lá fazendo alguma coisa com ele para sair do sofá para limpar, e ele faz um gestual assim, ele fala e faz no way, no way. Opa, ele fez um gestual, ele repetiu uma frase de jeito nenhum, ele sabe o que ele está falando. Aí eu, vem cá, mas como é que ele sabe? Eu comecei com coisa básica, né? Hands, fing, nose, mouth. E ele respondendo, eu falei, cara, peraí, isso aqui ele não sabe. Airbrow, Débora, quem que ensinou esse moleque a falar inglês? E a gente pede para um professor ir para ver, né, a questão do vocabulário, e ele fala com o vocabulário de uma criança americana melhor do que ele fala português. Ele tem dificuldade para falar português. E ele acaba falando com sotaque do americano. Desenho. Eu não sei se é muito bem do americano, não. Isso é uma bênção e uma maldição, tá? O lado bom é que é legal, o Bernardo fala inglês, o pai fala orgulhoso, né? O lado ruim, Pedro, é que ele tem umas coisas de ideia fixa com os desenhos. Eu comprei um Cocomong. Depois vocês pesquisam o que é isso, cara. O que é isso? Cocomong. Cocomong é um personagem sul-coreano que foi ao ar na década de 90. É um macaquinho, que é o Cocomong, e aí tem o Cocomong e tem o Robocong, que é o ajudante dele lá, enfim.
O Bernardo entrou numa paranoia de que ele queria esse produto, e ficou mais ou menos um ano atrás. Assim, pô, não era aquilo que você conseguia tirar dele. Né? Quem tem uma criança com autismo na família sabe quando põe ideia fixa. Só que nesse caso foi mais de um ano. Chorava, tinha febre, tu percebia que ele sofria com isso. E aí, como é que uma saga atrás do Cocomong? Eu desafio qualquer um que está vendo a gente aqui para saber se você consegue encontrar um Cocomong. Cocomong é um produto que já não existe mais, não é mais fabricado. Ele deixou de ser fabricado há algum tempo. É um desenho que não fez sucesso. Ele lá fora deixou, já foi descontinuado. E aí eu vou para o eBay, não encontra. Fui aqui em São Paulo, no bairro oriental aqui, na Liberdade. Tem uma comunidade também sul-coreana, para ver se alguém conhecia. Ninguém conhecia. Encontrei um boneco de pelúcia que não tinha nada a ver com o desenho. Eu sei que numa dessas andanças, num fórum na internet, eu encontrei uma loja numa cidade que eu não vou lembrar o nome exatamente agora, no interior da Coreia do Sul. Era uma loja de tipo assim, um brechó. E lá tinha o Cocomong. Uau! Cara, aí como é que eu trago o Cocomong para o Brasil? Né, o Cocomong lá, essa loja, ela não entregava, não vendia. Ela tinha lá, o cara botou numa página lá social e tinha lá o negócio. A pessoa, com muita má vontade, falou que não entregava. Eu encontrei uma amiga que mora no Japão. Ela conseguiu trazer da Coreia do Sul para o Japão o Cocomong. Aí o Cocomong passou um tempo lá também no Japão para poder conseguir todas as licenças para sair pelo nota fiscal, não tinha nada. Resumo da ópera. O preço do Cocomong dava para comprar quase um Fusca. Assim. E quando ele chega, cara, a alegria dele de abrir aquela questão do Cocomong, levou uns 45 dias. Aí, por que foi legal? Ele aprende a contar com essa história. Ele não sabia contar até ali. Então, para ele entender que o que ele queria ia chegar. Como é que o Bernardo conta o tempo? Ele conta assim, eu vou dormir, vou acordar, vou dormir, vou acordar e vai chegar. Ele não tinha a questão de 1, 2, 3, 4, 5. Para ele entender quanto tempo levaria para o Cocomong chegar, ele queria muito entender, a gente vai na geladeira, escreve os números e vai pedindo para ele marcar. Custou uma pequena fortuna para trazer o Cocomong, mas foi a forma que ele te encontrou para ele entender e aprender matemática. E agora o lado bom é esse que ele aprendeu, né? O lado ruim é que qualquer coisa que ele vê na internet, ele já vai lá, cola na parede o papel e olha, não pode ser isso aqui não. Cara, que legal compartilhar essa experiência aí. E, Fernandão, para a gente ir para o encerramento desse bate-papo, né, que tá gerando insights, tá inspirando vidas, é por isso que eu resolvi fazer isso aqui, cara, da noite pro dia, tá? Qual que é teu sonho, cara? Cara, difícil, né? A gente pensar assim qual o sonho. Em cada área da vida tem muitos sonhos, né? Ok, pode pegar um da vida pessoal e um da vida profissional para ficar mais claro para nossa audiência. Pedro, essa coisa que eu falei no início sobre clichê de dizer que é apaixonado pelo varejo, ela me traz, é muito misturado. Assim, eu tenho uma coisa que parece um pouco ideia fixa, talvez esse traço do autismo, o Bernardo tenha herdado de mim de alguma maneira. A alegria acho que a gente tem no varejo uma alegria que no começo é infantil, é de uma meta batida, mas depois tem uma alegria de tu escolher uma boa loja, ter o cliente tendo a experiência acontecendo, saber que tu fez parte daquilo ali de alguma maneira é legal, né? E tu perceber que tem pessoas trabalhando, crescendo dentro de uma companhia. Acho que o que eu tenho de sonho hoje é entender que esse mercado muda muito, a gente está falando do mercado onde advogados que até então era uma profissão que podia, forma engenharia, forma advocacia, você vai ser médico e ter uma carreira para a vida inteira, e de uma hora para outra tudo muda, né? Então, daqui a pouco essas pessoas já não vão ter, onde está falando de inteligência artificial, daqui a pouco você não vai ter essas pessoas tendo uma profissão. Mas o varejo, ele vai ser ad eterno, assim, pode ser o físico, o digital, mas ele vai sempre existir. Acho que o sonho que eu tenho hoje como é que eu antecipo? Eu estava comentando um pouquinho contigo antes aí da gente começar a gravar, que 90% do meu tempo como executivo nas empresas não é fazendo coisas mirabolantes, mas evitando que coisas ruins aconteçam, né? As empresas elas precisam de uma energia externa para continuar funcionando, né? Essa entropia que leva tudo da ordem para a desordem, tu precisa colocar energia de fora para poder fazer funcionar. Se eu tenho um sonho, assim, como é que você consegue um time inteiro, e aí família, empresa, se mover numa direção que você não tem que botar essa energia toda. Lembrando aqui, fazendo um gancho com o meu começo da minha carreira. A energia que eu colocava para poder entregar uma meta no Maranhão era uma energia negativa, que no curto prazo entregava resultado, mas a longo prazo não. Talvez o sonho que eu tenho como é que eu posso ser essa pessoa que traga essa energia para dentro do sistema,
sem criar esse desgaste em torno, né? E se eu conseguir isso, e acho que vai levar umas 2 vidas ainda para conseguir isso, eu acho que valeu a pena. Tu consegue ajudar as pessoas a sair do ponto A e levar para o ponto B, sem groselhas, sem aquele papo de coach, sem aqui vamos dar as mãos. Acho que isso tem o seu valor em alguma medida. Eu tenho aqui algumas restrições, mas tu conseguir fazer isso com verdade, que as pessoas entendam que tu tá em algum momento numa posição que tu tem que movê-lo numa direção e não tem capricho nisso. Então o sonho que eu tenho, de verdade, como eu consigo ser um ser humano que consegue levar as pessoas em direção de algo legal, que tem um propósito, mas sem que para isso eu seja o cara ruim dessa história. Já me incomoda um pouco com isso, dessa coisa da gente não ter a figura do professor de matemática que a gente só dá valor depois. E o latino, ele não gosta muito de feedback, ele gosta de ter sempre ser elogiado, né? A gente tem que, talvez, ter essa cultura de ter um puxão de orelha e entender que o cara não é teu inimigo, né? Às vezes, quantas vezes você tem ali uma pessoa... Agora aconteceu um fato super interessante comigo essa semana. A minha primeira chefe, Maria Ena Mota Campos, eu era estagiário no Banco da Amazônia, 14 anos de idade, numa agência no interior do Pará, que tinha 11 funcionários. 11 funcionários. E eram 11 pessoas, sendo 7 estagiários e 4 funcionários. Eu era responsável, gente, pela compensação de cheque. Vocês podem não lembrar, mas teve uma época que era com cheque que a gente trabalhava. E eu era um cara muito orgulhoso, porque eu trabalhava com cheque e eu operava o Telex. Para quem não sabe o que é Telex, é um misto de máquina de escrever com fax. E eu cuidava dessa parte. O Brasil inteiro mandava cheques para Itaituba e eu pegava esses cheques e ficava pagando ou não pagando, enfim. E eu era um estagiário muito desastrado. Eu não era uma pessoa que era meu primeiro emprego, tinha problema de datilografia que eu não sabia, aqui e acolá fazia umas contas erradas, e a Ena, ela sempre foi muito, né, muito severa. Se vocês acham que eu fui severo com vocês que está vivendo aí, você não sabe o que foi a dona Maria Ena Mota Campos. E eu acabo o estágio, tudo, né, tem várias histórias para contar, e seriam 10 podcasts para falar disso aqui, ou 10 gravação para falar disso. Essa semana aconteceu um negócio engraçadíssimo. Eu estou numa rede social e a Estela Simone, que é a filha dela, me segue, né, no Instagram, e eu fiz uma postagem lá que eu estava um pouco raivoso, como diz o Bernardo, e ela pega e responde para mim, olha, minha mãe sempre achou que você ia chegar onde você ia chegar e tal, um elogio da Maria Ena Mota Campos. Falei, cara, como é que é? Tu tá falando com a pessoa certa? Tem 34 anos que isso aconteceu, é verdade? Aí a Ena me liga, eu não falo com ela há 34 anos, a Ena me liga e fala, é isso mesmo e tal, papapá, e me dá várias histórias que eu nem lembrava mais. E aí você carrega isso um pouco, né? Olha que maluco, eu estou falando que eu quero ser uma pessoa que meu sonho é que mova as pessoas numa direção sem fazer tanto ruído, e de certa forma eu emulei um comportamento de alguém que falou comigo lá atrás, e só agora que ela me conta isso. Talvez se ela tivesse falado antes, a gente não tivesse que esperar tanto tempo, né, para fazer isso daí. Maria Ena Mota Campos, um abraço para você, obrigado por tudo aí. Agora eu entendo, mas naquelas segundas-feiras depois, para voltar para o trabalho, não era fácil, não. Imagina, Fernandão. Fernandão, queria te agradecer a gentileza de, imediatamente que eu te convidei, você se predispôs a vir, né? Nós estávamos em São Paulo ontem, você pegou um carro, veio para Hortolândia, estamos gravando aqui direto da matriz da EMS no estúdio Nancy Sanches. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais e também contasse um pouco da tua experiência, do que você viu aqui no estúdio Nancy Sanches. Bem, primeiro que produção aqui, né? Tô falando aqui que é quase o Oscar aqui, cara. A produção aqui se você pegar aqui os equipamentos, dá para fazer aqui um avatar tranquilo com esse equipamento que tem aqui. É tudo, sei lá, não dá nem para comparar com nada que eu já vi. É épico aqui. E tão bom quanto os equipamentos, vai ser com certeza o conteúdo, né? Com certeza. Não só a forma, mas também o conteúdo. A gente vive numa época, Pedro, que é muito legal. A gente está vivendo um momento que a informação está acessível para todo mundo, que você tem... Você consegue, num clique, fazer um pagamento para outro país, você consegue pedir comida, carro sem sair de casa. Tem um monte de coisa incrível que está acontecendo. E acho que a minha consideração final é quanto a gente não pode deixar de ser curioso. E eu queria contar um pouquinho dessa história de como ser curioso é importante. Quem deve ter a minha idade aí, deve lembrar que uma época havia uma enciclopédia chamada Enciclopédia Bassa. Opa! Né? Essa eu nunca tive. Eu também não. Mas os meus amigos tinham, e eu tinha que ir na casa deles estudar e transcrever então, a era Barça, seu amigo cara. mesmo, porque o seu amigo deixava você ir buscar, então era teu amigo. Era meu amigo. Olha essa história aqui. Nessa região que eu morava, tinha uma pessoa na sala que tinha a Barça. Mas era aquela coisa guardada, 7 chaves, né? Quando chegava um parente no Natal, vem cá, faz uma foto aqui para poder dizer que tem. Era mais um símbolo de status do que uma fonte de conhecimento.
Pouca gente deve lembrar disso, mas a Basta, todo ano, ela mandava um volume adicional, atualizando todos os que já tinham. E se você tivesse alguma dúvida que eventualmente não tivesse na Basta, ele dava 12 selos. Imagina uma consulta do Google que funcionasse por correspondência. Você tinha 12 selos que você podia botar na carta lá esse selo e ia para a sede lá não sei se no Brasil ou fora, e eles encontravam um grupo de especialistas para te responder. Mas tu só tinha 12 selos e de um ano para o outro, se tu não usasse, acabava. Eu descobri isso e eu tinha uma dúvida, assim, parece boba a época, mas me perseguiu por muito tempo. A dúvida é o seguinte, eu estou falando de uma criança de 12 anos de idade, então dá um desconto. É de onde que vem o hábito de dizer sim dessa forma e não dessa forma? Isso é quase um gesto universal. Não sei se tem uma cultura que responda diferente. Não era um trabalho de escola, não era uma coisa... Era uma curiosidade. Por que as pessoas fazem isso, né? Eu sempre fui fã do Cosmos, sempre gostei daquelas séries e tinha essas perguntas assim. Eu falei, cara, eu queria ter uma pergunta que ninguém soubesse a resposta. E fiquei pensando e essa apareceu. E a forma de... Só que isso virou um monstro para mim. Virou uma obsessão de saber a resposta. Não tinha como perguntar e tinha a Enciclopédia Basta. Eu passei 8 meses, se eu não me engano, implorando por... Eu não vou falar o nome porque ele sabe da mágoa que eu tenho dele. Até conseguir... Eu não consegui o selo, acabou que perdeu lá, enfim. Há mais ou menos tantos anos atrás eu descobri o porquê da resposta. Mas eu não vou falar, vou deixar a curiosidade pra galera aí. Tranquilo. Não precisa falar, não? Não precisa falar, fique à vontade. Não, eu vou falar. Eu vou então deixar, fique à vontade. Não vou deixar ninguém assim, não. Gente, vem do seguinte hábito. Vem do hábito de engolir. A criança, quando você põe uma comida na boca da criança, ela engole. Ela faz esse movimento de engolir, de aceitar. E quando ela não quer, tem várias versões. Essa aqui é a mais aceita. E quando ela não quer, ela vai virar para poder tirar ali o alimento da... Coisas bobas, curiosidades que assim, do ponto de vista prático, não tem como eu vou usar isso no dia a dia, não é a grande dica do varejo, mas é uma dica que eu digo o seguinte, como você mantém a tua curiosidade acesa? Eu tenho um amigo de 70 anos, Nogueira, e ele me ensinou uma coisa, quando eu chego numa loja, eu não olho o que tem, eu olho o que não tem. O que falta aqui? O que poderia ser diferente? Esse olhar da coisa não ser paisagem é muito difícil. Para a gente que já está há muito tempo, a gente não consegue mais ver essa beleza muitas vezes, né? E quem tem essa beleza é aquele Fernando que, quando começou lá, passou 90 dias sem saber nada do negócio e estava escutando. Mas hoje, a dica que eu dou assim quando você chegar numa empresa, quando você chegar num local, procura tentar olhar com o olhar daquele que tá ali há menos tempo, né? Eu acabei de conhecer aqui a sede do estúdio, eu estou encantado com o que está aqui. Talvez pessoas que tenham vindo todo dia não tenham esse encantamento ainda. Então é buscar alguém que tem um encantamento e deixar que ele te fale. Da forma dele. Talvez ele não tenha um vocabulário apurado, assim, incrível para te falar. Mas da forma dele ele vai te passar encantamento. É muito comum tu pegar isso quando tu está de férias, quando tu escuta um pescador, quando tu conversa com uma pessoa de uma cidade pequena, né, que tu empresta atenção para essa pessoa. E esse encantamento, ele não está, e aí ele não vai estar mais numa enciclopédia Basta, vai estar em você deixar que as pessoas te surpreendam. Bom, que bom, Fernandão. Assim, você me surpreendeu, primeiro, de ter aceitado o convite, segundo, de ter se deslocado de São Paulo para Hortolândia, terceiro, ter tido a oportunidade de ouvir um pouco mais da tua história pessoal e profissional, que parte dela eu também não conhecia, e conheci agora, e a gente conseguir levar isso para milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas. Hoje nós lançamos o NC Insights Inspirando Vidas e eu comecei com um cara que eu sempre admirei, que é você, Fernando. E Pedro, a gente sabe, obrigado pelo carinho de verdade, e assim, a vida tem momentos que você tem uma patente e um crachá e tem momentos que é só o CPF, né? E você tem que saber ter essa separação muito clara, saber que você não está preso a isso. Obrigado, cara. A gente sabe, tu não sabe o quanto é importante ter trocado essa figurinha contigo aqui. E assim, a admiração que a gente um pelo outro, assim, a minha, cara, vai um nível mais alto ainda pelo carinho que você está tendo. Acho que poucas vezes na vida eu recebi um carinho tão bacana, assim, de alguém que a gente se frequenta, se fala, sabe que a gente representa um pro outro, mas fiz força aqui para não deixar os olhos ficarem marejados, viu? Eu desejo que o próximo aí já venha sabendo, porque o Pedro coloca você aqui numa ciranda que você, para sair, tem que beber água, olhar pro lado ali, é pesado. É muito bacana. E como eu falei no início, é a primeira vez, Pedro, que eu paro para falar do Fernando.
Eu acho que eu falo 90% do tempo eu estou falando de trabalho. Eu estou falando de trabalho em casa, na ceia de Natal, entendeu? Não tem dois Fernandos. O Fernando que está nos eventos de farma é o Fernando que está em casa, muitas vezes. E eu brinco que em casa é como se a Laura e o Bernardo, de alguma forma, já soubessem que é uma GC, já sabe como é que faz ali o layout da loja, né? E aí isso é ruim porque tu vira uma pessoa de um assunto só. E a gente tem que se abrir sempre para coisas diferentes. E hoje eu fui surpreendido. Fui surpreendido porque você vê que toda vez que você me faz uma pergunta para falar do Fernando, eu saio com uma coisa de trabalho. A gente está conversando aqui há mais ou menos 1 hora e eu acho que nunca tive uma terapia assim para me entender o quanto eu estou envolvido nisso, né? É bacana, é legal, acho que tem ganho sim, mas falar de você fazia muito tempo que não passava pela cabeça, cara. De verdade, foi uma surpresa daquelas que você não imagina. Pô, que legal. Então, eu acho que a gente atingiu a expectativa e é isso. Então, quero que você que nos assiste ou nos ouve, continue compartilhando todos os nossos conteúdos e agora, na primeira edição do NC Insights, Inspirando Vidas, foi com Fernando Ferreira e a gente vai continuar aí acelerando, levando conteúdo de qualidade para todos vocês. Esse é o nosso compromisso, é o compromisso da EMS, é o compromisso do Grupo NC de levar tudo o que há de melhor para as pessoas que trabalham no varejo farmacêutico e nas distribuidoras de medicamentos do país e dos hospitais, tá? Contem conosco do Grupo NC e da Academia NC. Um grande abraço e até o próximo episódio. Caralho, velho. O cara saiu aí. E Pedro, tu tá fazendo uma cápsula no tempo fodida.